Tem uma pergunta aqui do Lucas Abreu, e a gente vai abordar aqui, que é essa questão da reforma tributária agora, porque ele mandou outra caixinha e ele falou, estava montando uma carteira 100% focada em dividendos. Então veja aí, né? Sem diversificação. E ele está sendo destruído, né? Com esse movimento dos fundos imobiliários por conta dessa possível tributação que virá, porque o que acontecia até agora, né? E não sei se vai passar a proposta, mas a regra hoje é que os fundos imobiliários, por norma, são obrigados a distribuir, dentro de 6 meses, 95% do lucro. A maioria distribui de maneira mensal, para manter o investidor ali comprado com o fundo. Isso não era tributado. Agora eles querem tributar em 20, mas estão falando agora talvez desça para 15. De todo modo, vai haver uma tributação. E os fundos estão caindo agora, assim como as empresas que pagam muitos dividendos. E o Thiago falou, pô, prefiro alocar em Facebook, o cara não paga dividendo, mas ele pega todo o dinheiro e reinveste na própria empresa. É até um raciocínio que eu uso para mostrar por que eu prefiro menos recursos na mão do governo, né? Quem aloca melhor o capital? O governo? Ou, por exemplo, o Mark Zuckerberg, que transformou o Facebook numa empresa que era nada em uma empresa bilionária, quase trilionária. Esse cara aloca muito melhor o capital. Então deixa o dinheiro na mão dele, não precisa me dar o dinheiro, porque provavelmente o Mark Zuckerberg vai fazer melhor uso desse dinheiro para crescer a empresa do que eu posso fazer como alocador de capital. Embora eu tenha comprado Bitcoin nos 40 mil, não sei se ele fez o mesmo movimento, né? Mas em todo caso, ele é melhor do que eu reconheço isso. Então deixa o dinheiro na mão dele. Eu não quero, por exemplo, dividendos agora. Né? Mas em todo caso, o que vocês acham dessa questão da reforma tributária? Vai afetar muito o pessoal que se preparou para, por exemplo, ter uma previdência com base em fundo imobiliário e empresas que pagam muitos dividendos? Eu acho é muito cedo ainda para falar, né? Porque muita coisa pode mudar no meio do caminho, né? Então, as pessoas às vezes já pegam isso como uma verdade. O analista de fundos imobiliários da Speech, por exemplo, ele acha que pode ter se aberto uma oportunidade, porque assim, o pior está sendo precificado, né? E o pior é o que vem no pacote. Agora tem que passar pela Câmara e pelo Senado, e assim, se melhorar um pouquinho, você aproveitou uma oportunidade de compra. Eu sou muito acostumada Você acha que pode melhorar na mão dos nossos ilustres parlamentares? Olha, eu acho que 20% em cima do rendimento do fundo imobiliário, eu acho que, assim, isso sair eu acho pouco provável, sendo bem honesta, assim, né? Não sou tributarista, mas eu acho que seria uma virada muito brusca para algo que é importante para financiar algo que tem a ver com a economia do país. Então, para mim, assim, é pouco provável que chegue nesse ponto. Mas existe mercado sem isenção, só queria lembrar isso, né? Talvez porque eu seja especialista em fundos de investimento. No fundo de investimento, tem um monte de fundos de ações lá. Eu não sei se as pessoas... Muita gente me pergunta isso, né? O fundo de ação, ele não paga dividendo. O dividendo cai dentro do fundo e ele é tributado lá dentro. E nem por isso os fundos estão deixando de dar dinheiro há muito, muito, muito tempo. Então, não é que isso destruiu o mercado financeiro. Caso venha, o mercado vai se adaptar. Vai vir uma primeira queda ali, claro, para arcar com essa... algumas empresas vão mudar o estilo, as que pagavam muitos dividendos vão provavelmente passar a pagar menos, tem algum ajuste inicial, mas o mercado sempre exagera. Para mim, esse é o momento claro de... Não acho que ninguém tem que fazer uma estratégia baseada somente em renda, porque realmente você fica sujeito a esse tipo de questão, mas talvez seja uma hora de, se você queria ter 20% em fundos imobiliários e virou 10%, é a hora de você recompor os 20%. E sem ficar pensando muito o que vai acontecer, porque de fato a gente não sabe, mas o primeiro pacote claramente veio muito absurdo, né? Melhorou para os multimercados, né? Você viu a proposta já? Sim. Porque mudaram a regra do come cotas. Sim, para os multimercados, assim, come cotas é uma jabuticaba, assim, né, é um absurdo. Essa é a pergunta que eu tenho que responder para todo mundo que eu falo que eu Jabuticaba amo. envenenada, né? Jabuticaba envenenada. Para todo mundo que eu falo de fundo de investimento, eu falo, mas e o às vezes a pessoa nem sabe o que é, mas ela sabe que ela tem que fazer essa pergunta, mas e o come cotas? Que é aquela antecipação de imposto que vai ali em maio, novembro, você investe em fundos na sua vida inteira e ele fica ali o leão mordendo um pedacinho 2 vezes por ano. Então, já veio e voltou várias vezes essa ideia de que acabaria o come cotas, não acaba. Eu acho que tem que acabar, não faz o menor sentido, assim, é esdrúxulo, mas já veio que vai acabar, já veio que vai ter só uma vez por ano, não sei. Agora, para outro produto que a gente falou aqui, que é a Previdência, pode trazer aí um resultado muito legal. A Previdência já não paga come cotas, né, para dizer aí de mais uma vantagem da Previdência. Mas uma outra questão é que talvez você, se realmente passar do jeito que está,
muita gente vai ter que fazer declaração completa de imposto de renda, né? Acima de R$40 mil, você vai ter que fazer declaração completa de imposto de renda, e isso vai empurrar você para aproveitar o tal do PGBL, que é você pegar o dinheiro que você coloca em previdência, assim como você deduz gastos com educação e saúde, você deduzir também o valor que você investe em previdência. Então, eu acho que para fundos tem esses dois pontos. É claro que, realmente, se os dividendos forem tributados em 20%, hoje os dividendos dentro do fundo são tributados em 15%. Então, também prejudica fundos de ações. Mas para multimercados, caiu come cotas, e para a Previdência o PGBL, para mim, viram grandes estrelas aí. Tem até um ponto sobre Previdência que vale comentar. Por exemplo, eu tenho Previdência privada. A Malu tem também. A minha é no Fundo Verde. Né? E esse é um dos fundos mais badalados do mercado, né? O Stuberg é tido como um gênio, gestor da abre, Verde. né? Vive fechado. Vive Então o é Verde difícil. Previdência está fechado. É difícil alocar. E quando eu fiz a Previdência foi lá atrás, foi em 2015. 2015 ou 2016, não lembro agora. Logo quando eles lançaram a Previdência deles, se eu não me engano. Mas a minha não é mais A sua não tá recente. nele, tá em outro fundo. Ah, tá. Mas essa questão de eu ter colocado dinheiro no verde, se comparar a performance do verde, o fundo multimercado, com a previdência do verde rende mais do que o fundo verde. Tem uma questão aí que o produto de previdência não é gerido pelo Luiz Stuberg. Ele é Sim. gerido pelo Luiz Parreiras, né? Que é o braço direito do Luiz Stuberg. Mas Tem a grife verde. Exato, tem vários verdes, né? Eu fiz uma vez uma newsletter que era os 50 tons de verde, né? Porque tem um monte de verdes, mas é muito bom o verde previdência, eu concordo. E tem o verde 60 do Luiz Stuberg, que abre raramente, que tem o 60 no nome. Que também eu passei muito tempo estudando fundo sem conseguir investir. Consegui investir nele no começo desse ano, eu acho, fim do ano passado. Que também é legal as pessoas ficarem de olho. Mas foi legal você falar de previdência. Você falou do verde previdência, que é um que está fechado. Mas sabe qual é o outro ponto que eu ia falar, só para você concluir essa ideia? O multimercado da Verde sofre a ação do Come Cotas. Então, todo final de maio e novembro, ele sofre um recolhimento lá de 15% do lucro. O da Previdência não sofre a ação do Come Cotas. Mas na performance comparada, eles não mostram o efeito do Come Cotas e a Previdência já ganha do verde. Se fossem colocar o Come Cotas na conta, então, vamos supor que eu fique 10 anos investido na Previdência. São 10 anos sem cobrança de imposto, só vou pagar lá no final. Enquanto no multimercado eu pagaria durante os 10 anos o Come Cotas. Como são 2 vezes por ano, seriam 20 vezes aquela cobrança. O dinheiro é retirado de mim, vai para as mãos do governo para ser desperdiçado lá em Brasília, né? Enquanto na Previdência ele continuaria multiplicando. Mas as pessoas falam mal de Previdência ainda. Como a gente falou, você falou que é o investimento mais underrated, né, que existe. E eu concordo com isso. Você falou do verde que é um fechado, mas vou trazer um aberto aí, que é o SPX, por exemplo, é uma das maiores gestoras de multimercados brasileiras. Está aberto, o produto de previdência deles opera Brasil e mundo, extremamente sofisticado. Então, você tem o da Ibiúna, que eu falei aqui, está fechado, mas também eventualmente abre. Eu acho que é um bom caminho para a previdência, pegar um bom multimercados que não vai ter o Come Cotas ali. Infelizmente, os produtos de previdência ainda têm algumas travas regulatórias para investir. Tipo, eles podem alavancar menos, a participação em bolsa que eles podem colocar no máximo 70% para serem oferecidos no varejo. Isso está melhorando. Mas, como tem o efeito do Come Cotas, o imposto que chega a 10% na tabela regressiva, você pode deduzir no PGBL. Previdência, em geral, não entra em inventário, não pague TCMD, que é aquele imposto de transmissão. É assim, uma bomba de benesses tributárias que fazem muita diferença, e quando você associa isso a um bom produto, como você fez, eu também tenho Previdência tenho uma carteira completa, mas tenho verde também, na verde, ou se você coloca num SPX, se você coloca num Ibiúna, eu gosto de montar um triozinho, pega um bom fundo de crédito Previdência, um bom fundo multimercados Previdência, um bom fundo de ações Previdência, e faz uma carteirinha colorida também na Previdência. As pessoas acham que só pode ter um PGBL ou só um VGBL. Não é, você pode ter um monte, você pode ter... E realmente os benefícios tributários são gigantes. Só queria adicionar 3 pontos aqui. Em relação a esse negócio da reforma tributária e tudo mais. Primeiro, o mercado... Tem uma frase que eu cresci ouvindo que é o seguinte: o mercado sobe no boato e cai no fato. Sempre, né? E além disso, o mercado sempre precifica errado as coisas. Então, o Howard Marks, ele disse que o mercado ele é um pêndulo, né? Na média, existe uma rentabilidade, mas ele sempre está em algum dos extremos. E é por isso que sempre gera-se uma oportunidade quando tem algum movimento grande, como essas notícias que estão saindo, né? Então, pode realmente, como os analistas da Speech falaram, gerar uma oportunidade pelo fato de ser algo tão assustador que, mesmo sendo ruim, calma, será que é tão ruim assim? A gente não sabe o que vai sair ainda. Então eles estão precificando um risco, mas será que é um risco maior do que o que a gente está correndo de fato? Porque o pânico gera isso. E o terceiro ponto... Isso daqui não vai pegar os ultra ricos, essa é a realidade. Isso daqui vai pegar os menos ricos, entendeu? Para, de alguma forma, distribuir para os
mais pobres, né? Os ultra ricos, eles não estão com dinheiro aqui, cara. Não faz nenhum sentido. Ou então, vai fazer isso? Tá bom, vou tirar meu dinheiro do Brasil. Vou botar lá nas Ilhas Caimã, vou botar em outro lugar. A estrutura tributária é outra, eles vão fazer outra coisa, né? Então, assim, isso é uma utopia, né? Achar que de fato a gente tá tirando dos ultra ricos. Não, cara, porque você mesmo postou uma vez no seu Instagram uma notícia de que eles mudaram, eu acho que foi a taxa de herança, não sei de qual país que foi, e tiraram de lá os ricos e começaram a mandar para outro país. Você lembra qual que foi? Eu comento bastante disso, mas a última vez que eu comentei de algo assim foi na Argentina. O pessoal criou um imposto sobre grandes fortunas, aí tinha essa manchete, eu botei a manchete seguinte, né? Ricos fogem da Argentina pro Uruguai. Perfeito. O Uruguai baixou o imposto. É isso E mesmo. é só atravessar o rio, é o mesmo idioma, o churrasco é quase igual, é a mesma coisa. E é por isso que as Maravilhoso, Dizem pessoas... que é churrasco melhor. Uruguai é melhor. Ai, não sei por se a isso gente que o pode Brasil- falar, os argentinos vão ficar bravos com a gente, mas o Uruguai é bem bom. Não, é por isso que o Brasil precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque se ele fizer um movimento que realmente seja muito agressivo, cara, isso pode acontecer. Mas vocês comprariam fundo imobiliário nessa queda para readequar as carteiras? Com certeza. Porra, eu compro imóveis. Por que eu não vou comprar fundo imobiliário? Eu só acho que fundo imobiliário é um veículo muito mais simples e melhor para fazer isso. E esse tipo de queda que está acontecendo já é um pouco dessa resposta de uma adequação de tributação. Então, cara, eu combinei, assim, desde... Assim, quando você olha para os judeus, tem a Talmud, que é a tradição oral dos judeus. Então, quando você falou o número 3, eu pensei que você ia falar de algo próximo disso. Que a Da próxima Talmud... vez eu melhoro a minha referência de 3. É que assim, um dos portfólios mais bem-sucedidos da história e que se provou no tempo, passou pelo efeito Linde e tal, é o construído pelos judeus. E a Talmud diz que você precisa ter 1/3 em terras, 1/3 em negócios e 1/3 em cash. Ó. Né? Então, independente do período, faz sentido você ter terras, já que Deus não fará mais delas. Né? Então, assim, não para de nascer gente, mas não tem como fazer mais terra. E pelo fato de elas serem escassas, assim como, por exemplo, o Bitcoin, cara, elas, em algum momento, tem dinheiro sendo impresso, tem um monte de coisa acontecendo, não muda o número de terras, né? Então, tanto faz, eu vou comprar um terreno, vou comprar um imóvel, vou comprar um fundo imobiliário. No final das contas, o fundo imobiliário, ele permite que você aproveite oportunidades. Menos oportunidades do que no imóvel físico, já que é um mercado mais líquido, né? Então tem gente fechando mais as duas pontas, mas ainda assim um mercado que tem no seu benefício a liquidez, mas também tem oportunidades que aparecem. Então, com certeza, cara.